Olá, eu sou a Teacher Priscila, sou a professora de inglês e hoje nós vamos ter uma aula muito especial. Nós vamos falar sobre Enem. Hoje nós vamos bater um papo sobre a prova de inglês do Enem. Se você está preparado para fazer ela, se não tiver, hoje você vai se preparar com essa aula. Então vamos começar a conversar sobre o Enem, te dando uma visão geral da nossa prova. Acompanha comigo no slide. Então, General View, uma visão geral sobre a prova do Enem. A base do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ela está descrita na matriz de referência do exame, elaborada pelo MEC, o Ministério da Educação. Então, gente, quando os professores, elaboradores da prova, eles vão criar as questões, é nessa matriz de referência que eles têm a base para fazer todas as questões da prova, para fazer essa avaliação, né, de como estão os estudos dos estudantes brasileiros do ensino médio. Então, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias abrange o conteúdo de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Então, nós de língua inglesa, nós estamos bem ali, olha, língua estrangeira, inglês. Nós estamos dentro dessa prova de linguagem, códigos e suas tecnologias, que abordam todos esses conteúdos aí. Quando você pega essa prova com esse nome, você tem língua portuguesa, literatura, o inglês, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Nós, dentro dessa prova, nós estamos nessa competência de área 2. O que ela te exige? Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas, que levou essa sigla aí, LEAN, como instrumentos de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Então, você que fala, você que domina o inglês no Enem, você tem que ter essa competência de usar o inglês como instrumento para ter acesso a informações, outras culturas e outros grupos sociais. Tá vendo esses Hzinhos aí no slide? Eles são as habilidades que estão dentro dessa área de competência aí. Então, na língua estrangeira em inglês, nós precisamos de 4 habilidades. Habilidade 5, 6, 7, 8. Habilidade 5 é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, aqui te exige vocabulário. Quer saber se você tem domínio de algumas palavras e algumas expressões em inglês. Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Quem sabe inglês, né, tem essa possibilidade de acesso a muitas informações de variadas fontes. A internet é cheia de língua inglesa, as tecnologias então nem se fala, né? Tudo que é produzido na área tecnológica está no idioma inglês. Culturas também você tem acesso através da língua inglesa. Habilidade 7. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Então, aqui nessa habilidade vai te exigir um pouquinho de gramática. Mas a gramática no Enem, ela não cai assim para você dizer, por exemplo, o que é will? Aí a alternativa A, futuro simples, futuro do pretérito, futuro do indicativo, não cai assim. A gramática na língua inglesa, ela te exige porque você precisa saber delas para ler as frases. Tem que saber o que é um sujeito, o que é um tempo verbal, para reconhecer se aquele texto está no presente, no passado, no futuro. É para isso que você tem que saber a gramática. E essa habilidade 7 te exige isso. A habilidade 8 é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então aqui você consegue usar o inglês como diversidade cultural, diversidade linguística, reconhecer isso como produção cultural, ok? Então essa é a prova que você vai receber no dia que você for fazer a sua prova de Enem. Então são 4 cores de prova. Você tem o caderno amarelo, o caderno azul, o caderno branco e o caderno rosa. Então tem essas instruções na capa, o fiscal de turma vai ler contigo as instruções, vai perguntar se você tem alguma dúvida, tem uma frase.
ali que você vai ter necessário ter que escrever no teu cartão resposta, frase. Então, por exemplo, as provas do Enem, elas são iguais, a mesma prova, mas nos cadernos, as questões, elas estão bagunçadas, elas não estão na mesma ordem. Então, o caderno amarelo, por exemplo, essa questão aí é a primeira. Mas no caderno rosa, essa questão pode ser a número 5. No caderno azul, essa questão pode ser a número 2. Isso facilita, né? Aliás, isso dificulta a cola na prova, que não é justo você estudar, saber tudo, tá resolvendo a sua prova, aí vem uma pessoa mais alta que você, olha por trás, vê todas as suas respostas, só faz esperar você resolver e copia? Não, com essa bagunça nos números de questões, a pessoa não vai conseguir colar de você. Isso é bem bacana. Bom, então olha só a dica que eu vou começar a falar com você. Look after the English test properly. Cuide da sua prova de inglês adequadamente. Para ter um bom desempenho na prova de inglês, se você tiver isso, a sua nota eleva. A nota na área de linguagens, códigos e suas tecnologias fica super alta. E isso te ajuda bastante, já que nessa área nós temos 45 questões, sendo que 5 delas são de inglês, ou seja, 11% da prova. Se o estudante for bem nessa prova, além dele não desperdiçar a pontuação, ele tem chance de ter um grande diferencial e sair na frente dos concorrentes. Olha que maravilha, você acertando as 5 questões de inglês, você tem 11% da prova gabaritado. Olha aquele gráfico que eu trouxe para ti lá do MEC. A parte azul, a parte verde, são os estudantes que acertam a prova de inglês. E a parte vermelha é quem erra. Então eu quero você ali naquela parte verde. Você ficando naquela parte verde, você vai eliminar, vai estar na frente de 55% das pessoas que fazem a prova, mais da metade. Vai te dar muita chance. E a prova de inglês em si? Você vai receber um caderno e você vai se deparar com 10 questões de língua estrangeira. 5 de cada idioma, mas fique tranquilo, você só vai responder o idioma que você marcou no dia da sua inscrição, tá? Você pode deixar, por exemplo, a prova de espanhol toda em branco, sem problema nenhum, porque você marcou inglês. Então fique tranquilo, não entre em desespero, porque as provas são iguais para todo mundo. Aí você vai direcionando a sua inscrição de acordo com o que você escolheu. Então as dicas agora, olha só. Para fazer uma boa prova de inglês, após ler o título e a fonte do texto, leia imediatamente a pergunta e só depois vá para o texto em si. O enunciado é sempre em português, então isso te dá uma luz, você já vai para o texto sabendo do que se trata, já sabe do tema, a origem, e isso te ajuda a poupar tempo, o que é fundamental no Enem. Então, quando você receber sua prova, o texto vai estar todo em inglês. Você vai ler o título, vai ler a fonte e vai passar para a pergunta que está toda em português. Isso vai te ajudar muito, porque quando você for para o texto, você já vai saber do assunto, do que se trata. Bora fazer um teste? Olha aqui, essa questão caiu na prova de inglês do Enem 2019. Então, o que eu te falei? Vamos ler o título, a fonte, depois a gente lê as perguntas. In this life, eu já sei que fala sobre essa vida. Aí, olha a fonte. Madonna, Erotica, Estados Unidos, Maverick, 1992. Eu já sei que esse texto é uma música. Olha que eu nem li o texto. Eu sei que é uma música que fala sobre essa vida, porque é da Madonna. Agora eu vou passar para a questão. A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, tá vendo? Nos falei que era uma música, olha só, a canção. Só da gente ler o título e a fonte, a gente já deu para saber que era uma canção. E eu já sei que a canção fala de um sofrimento, sem ler o título, sem ler o texto. Vamos ver o que ele quer que eu saiba. A causa do sofrimento, pela morte precoce de um amigo jovem? Vamos ver. Pelo término de um relacionamento amoroso? Pela mudança de um amigo para outro país? Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos? Pela traição por parte da pessoa próxima? Bora ler agora ali para a gente poder entender, tá? Sitting on a park bench, thinking about a friend of mine who was only 23, gone before he had his time. Olha aqui o que eu acabei de ler. Sentado num banco de praça,
Pensando num amigo meu. Opa, amigo. Então ali eu já elimino relacionamento amoroso, traição, já foi embora. He was only 23, gone before he had his time. Então ele tinha somente 23 anos quando ele partiu antes do seu tempo. Isso aqui tá com cara de que infelizmente o amigo morreu, né? Então é a letra A. Ó, gone before he had his time significa que o amigo se foi precocemente. Ela afirma no terceiro verso que ele tinha apenas 23 anos. Resposta, letra A. Sem ler o texto, nós conseguimos fazer a questão. Apenas lendo o título, fonte, o enunciado da pergunta, e aí eu direcionei minha leitura exatamente pelo que a pergunta queria que eu fizesse. Viu como é fácil? Olha outra aqui. Outra dica para você fazer uma prova maravilhosa. Observe as pistas tipográficas, que são elementos visuais que nos auxiliam na compreensão do texto. É toda a parte visual do texto, gente. Quando tem tabela, gráfico, se tem um dado, se tem uma... As pistas tipográficas também são consideradas como parte da escrita, tá? Olha, 3 pontos, negrito, itálico, aspas, parênteses, tudo isso, se você olhar num texto, se tem uma palavra em destaque, negrito, você já vai direto nela. Usa essas pistas a teu favor, porque assim você ganha tempo e direciona corretamente, né, para o que a questão te exige. Olha aqui outra questão no Enem. Pista tipográfica totalmente, olha, é um cartoon, é uma imagem. Então eu vou fazer o quê? Leitura do título. Tem título? Não. Leitura da fonte. Lá está, Kiefer, aí tem disponível nesse website, a fonte não me disse muita coisa. Mas a pista tipográfica é imagem, então vou fazer a leitura da imagem. Olha, tem uma sala de aula, professora, tem 2 colegas, um sentado do lado do outro, com um livro nas mãos e tem um que está chamando o outro. Ok, agora eu vou passar para a pergunta. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on Por que ele faz essa pergunta? Agora eu vou ler lá o texto. How do you turn this thing on? Ele fala, ei, como é que se liga essa coisa? E aí, suspeitar que o colega está com seu material por engano? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Desconfiar que o livro levado é de outra pessoa, de outra matéria? Entender como desligar a postura do colega? Ou desconhecer como usar um livro impresso? Olha, só pelo fato do menino estar com o livro na mão, perguntando como é que liga, e ele nem chama o nome do livro de livro, ele chama de coisa, ele não conhece esse objeto. Então, provavelmente, é a letra E. Olha aqui, resolução. O fato de o garoto ter chamado o livro de coisa, thing, mostra seu desconhecimento em relação ao seu método de utilização, por isso ele pergunta ao amigo como ligá-lo. Turn on. Letra E. Tá vendo, gente? Com essas técnicas, você nem precisa ler totalmente o texto. Faça isso, que você vai ter um ótimo desempenho se você direcionar a sua leitura para essas dicas que eu te dei hoje. Então, na próxima aula a gente fala mais de Enem. Não esquece de acessar a plataforma Eduque, que está cheio de aula legal lá e cheio de dica para vocês. Tchau!